Fala, investidores, tudo bem com vocês? Investidor Consciente por aqui, gravando aqui um vídeo aqui no dia de Natal para vocês, desejar aqui um Feliz Natal a todos vocês que estão aqui me ajudando aqui nessa jornada, me apoiando no meu trabalho. Muito obrigado. Se tiver algum comentário, alguma ação que você queira que a gente traga para vocês em formato de vídeo, de estudo, deixe aqui o comentário que a gente vai analisar o seu pedido e trazer um conteúdo para você, tá bom? Pessoal, hoje eu vou trazer algo aqui bem bacana, que eu estava fazendo umas pesquisas e resolvi gravar esse estudo para você. Hoje nós vamos avaliar qual foi a ação do ano que teve uma maior queda em sua cotação e qual a ação do ano que teve a maior rentabilidade. Então nós vamos falar de duas companhias hoje. Nós vamos falar uma companhia do setor de saúde, né? E nós vamos falar de uma companhia do setor educacional, tá? Então, se esse vídeo é do seu interesse, deixa sua curtida, seu comentário. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever. Aqui no canal Investidor Consciente falamos sobre investimento no contexto geral, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Temos uma carteira simulada aqui, que é a essência do que eu passo aqui para vocês no dia a dia. Através dos comentários de vocês, eu vou trazendo novos conteúdos e vou trazendo algum conteúdo que acaba agregando para você, trazendo algum insight, algum alerta para você, que é investidor que busca ter uma carteira de longo prazo, tá? Se esse é o seu perfil, se esse é o seu interesse, esse canal aqui é para você, tá? E vamos aqui a esse estudo bem interessante e vamos tentar identificar o que cada empresa tem em comum que justifique essa queda. Antes de começar aqui esse estudo para você, eu gostaria de dizer para você o seguinte: o mercado financeiro, ele trabalha com estimativa, com probabilidade, com estimativa de fluxo de caixa futuro, e nós estamos falando de renda variável, né? Mercado acionário, como se dizem. Então tem que ter um prêmio de risco ali. Hoje nós estamos com a Selic aí de 15%, muito possivelmente vai ter manutenção no longo de 2026, então isso acaba influenciando no preço das ações, e as companhias como um todo também têm um custo operacional elevado quando tem essa taxa de juros tão elevada como nós estamos tendo nesse momento no Brasil, né? No Brasil não é algo incomum, né? A gente percebe que historicamente a nossa taxa de juros ela é alta, a inflação é alta, mas isso gera um custo e tem algumas companhias que se favorecem, outras não, mas tudo o que acontece no mercado existe um fato gerador, né? É isso que eu quero que você entenda. Então uma cotação isso eu digo no longo prazo, tá? Às vezes no curto prazo pode ter uma distorção, onde a gente aproveita essas oportunidades e aloca capital de forma mais eficiente para a gente ter essa margem de segurança. E algumas empresas a gente percebe claramente que realmente a cotação acompanhou a deterioração de lucro. Então aqui a gente começa o estudo, né? Então olha só. Vamos avaliar esse primeiro projeto que nós vamos falar com vocês. Nós estamos falando o quê? De Hapvida. Hapvida, pessoal, é uma operadora de plano de saúde, né? É uma empresa grande, está no setor, no segmento essencial, tá? Eu considero como essencial, por quê? Porque trata da saúde. A gente percebe o quanto a nossa sociedade, de forma bem recorrente, está procurando tratamento médico, ainda mais, né? Cada vez mais. Se medicando cada vez mais. Então assim, é essencial, né? A gente percebe que os planos de saúde têm tido grandes demandas também, mas não tem sido fácil para esse setor, salvo uma empresa ou outra, né, que consegue ter um resultado operacional muito eficiente, e principalmente para a Hapvida ela sofreu bastante em seus resultados. Mas vamos tentar entender como que essa empresa ganha dinheiro. Então nós temos aqui, ela trabalha com seguro saúde, tá? Um dos principais segmentos da empresa, por meio do qual oferece uma gama de produtos seguros, saúde. Os planos são gerados e elaborados para atender diversos perfis demográficos, oferecendo diferentes níveis de cobertura e assim atraindo a ampla parcela da população brasileira. Então, o famoso plano de saúde, né? Serviços hospitalares e ambulatoriais, seguro odontológico, serviço de diagnóstico de imagem, e operações farmacêuticas. Então, assim, a empresa ela está tentando ali buscar mais fontes de renda, né, onde ela consegue extrair sua receita,
Esse aqui eu não sabia que ela tinha. A Rap Vida expandiu suas operações para o setor farmacêutico, ampliando ainda mais sua oferta de saúde, serviço de saúde, né? E aí vem serviço de saúde, odontológico, conforme vocês viram aqui. Uma expansão da rede, a Rap Vida inaugurou 7 novos hospitais, 25 clínicas ambulatoriais em 2025, acionando cerca de 1.000 novos leitos, dos quais metade já estão em operação. Pressão sobre as margens no curto prazo, né? Isso aqui faz bastante preço. O aumento da operação de novas unidades e maior utilização do serviço levaram ao aumento de custo fixo, uma margem de lucro operacional reportada de 75,2% acima dos padrões sazonais. Satisfação dos clientes. Observa-se as melhorias significativas dos indicadores de atendimento ao cliente, com uma redução de 40% das taxas de reclamação desde 2024. O tempo de resposta rápida, pronto-socorro. Crescimento do número de associados. Isso aqui é informação extremamente relevante para, no caso, operadora de plano de saúde, tá, pessoal? O número de associados cresceu 12 mil no terceiro trimestre, abaixo do esperado. Então, isso aqui é um alerta, tá? Com fortes ganhos entre empresas, mas desempenho mais fraco, pequenas e médias empresas, o grupo de afinidade, especialmente em São Paulo. Percebe que ela teve ali uma perda, especialmente em São Paulo, né? Então, o que acontece? Isso aqui, com certeza, prejudicou muito o resultado operacional da empresa e, consequentemente, as estimativas futuras de resultado. Iniciativas de controle de custos. A empresa está negociando com a sua rede credenciada, padronizando práticas de atendimento e inaugurando um novo centro de patologia para reduzir custos. Preço perspectiva. Os ajustes médicos de preços das passagens devem ficar em torno de 10% ao ano, sem grandes mudanças planejadas. A administração espera uma recuperação de margem e beneficia da expansão da rede em 2026. Bom, o que a gente percebe claramente aqui, pessoal? A empresa, ela necessita constantemente estar fazendo investimento, conforme vocês viram aqui, tem um custo muito alto. E no longo prazo, podemos ver um ROIC, que é o retorno sobre capital investido, gerando valor, né? E, consequentemente, se esses projetos gerarem valor, eles vão trazer dividendos futuros, vai trazer fluxo de caixa maiores no futuro, que acaba trazendo um fluxo de preço diferente, né? Conforme a gente sempre traz para vocês, que esse fluxo de caixa sendo crescente e tendo uma gestão eficiente, a gente vai perceber que essa empresa, o seu valor vai ser ajustado sem sombra de dúvida, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós vimos um pouco da empresa aqui, como que ela faz, como que ela trabalha para ganhar dinheiro e tudo mais. Aqui nós vamos fazer uma análise mais completa. Prometo que o vídeo hoje não vai ser muito longo, mas a gente precisa ver isso aqui. Mas veja só, pessoal, eu sempre falo para vocês, eu tento trazer assim, uma abordagem mais simples e objetiva, onde você vai analisar o que precisa, né? Você não vai ficar ali perdendo tempo e às vezes até se confundindo na sua análise. Quando eu olho aqui, essa linha amarela, ela é o lucro líquido. A gente percebe, pessoal, que esse lucro líquido, ele estava aqui, menos 8,75 bi, ele chegou a bater 109 bi negativo, tá? Aqui você já começa a perceber o fato gerador que faz com que essa cotação deteriore de tal maneira, né? A empresa vem tendo lucro líquido negativo de forma recorrente cada vez maior, sendo que você, quando se torna acionista de um projeto, você quer um lucro líquido cada vez maior, aqui é menor. Então, consequentemente, isso é reflexo do lucro líquido. O que é o lucro líquido? O lucro líquido é aquilo que, no final das contas, a empresa tem suas receitas, tem seus custos operacionais, todo custo que ela tem, ela tira, né? Igual uma empresa qualquer, imagine aí uma panificadora, uma distribuidora, um supermercado. Você entrou ali X valor, você vai pagar os seus funcionários, você tem um custo operacional ali do seu fornecedor, o que realmente sobrou no final das contas. Então é isso que é o lucro líquido. No caso da Rap Vida, eu não sei como que ela ainda está conseguindo manter suas atividades, porque ela teve um lucro líquido negativo de 110 bi. Então, o lucro voltou a subir, ele saiu de 110 bi, agora está menos 52 bi, mas a cotação
continua em queda, tá? Então isso aqui, pessoal, é extremamente relevante você olhar essa questão aqui. Se a gente focasse somente na parte, nós não estamos olhando hoje a parte qualitativa, nós estamos olhando a quantitativa, são os números, né? Se você focar só aqui, você começa a perceber muita coisa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, dividendos. Eu fiz um estudo anterior para vocês, falando da segurança dos dividendos, né? Você realmente, você ter em seu portfólio ativos que pague dividendos, mas não só isso, somente isso, né? Você está alocado em um segmento essencial, você colocar o seu capital em empresa que tem uma dívida controlada, uma alavancagem muito baixa, ou às vezes até negativo, foi o caso das empresas que eu citei. Se você não viu esse conteúdo, vou deixar aqui para você. E você, de fato, você consegue ter um dividendo sustentável, que é o mais importante. Quando a gente olha aqui esse projeto, a gente viu que vinha pagando dividendo em 2018, quase 1%, depois aqui reduziu um pouquinho. Mas a gente vê que aqui, ó, 55, vamos pelos números mais simples aqui para vocês aqui. Então ela pagou em 2018 55 centavos por ação, depois 83 centavos, nós tivemos um aumento aqui nos dividendos, depois 98 centavos, em 2021 já caiu um pouquinho, mas pagou 91 centavos. Depois, pessoal, 2022 não teve dividendos, 2023, 2024 e atualmente não temos dividendos, tá? Então isso aqui é um sinal. Por que que não pagou dividendos? Mas a empresa ela tem um perfil específico, ela faz bastante recompras de ações, tá? Que fique claro isso, que é uma maneira também da empresa gerar valor para você, investidor de longo prazo. Tem os seus braços que possibilita gerar um retorno para você, investidor, não se limitando somente em dividendos. Que fique claro isso para você, tá? É um erro muito comum a pessoa focar somente nos dividendos. A empresa não vai A empresa ela tem ganho de capital, ela tem dividendos, ela tem recompra de ações, ela tem o retorno sobre o capital investido. No caso, por exemplo, da VEG, tem empresa que está 30%, o retorno sobre patrimônio, o lucro por ação sendo crescente, daqui a pouco você dobra o seu patrimônio. Então, tem várias formas da empresa remunerar você, ok? Então, aqui, continuando, a gente vê o que aqui, pessoal? Olha só, lembrando que em 2022 ela parou de pagar dividendos. Ela vinha muito bem, tá? Mas em 2022 ela começou ali a ter lucro líquido negativo e suas margens também ficaram negativas. Então ela passou a não ter lucro. Aqui ela tinha lucro aqui. Quando a gente olha aqui para trás aqui, ela tinha lucro, né? E uma margem muito boa, 13 até 17, mas depois já caiu 9, já caiu bastante. Então, uma coisa que você, investidor de longo prazo, você não pode ignorar são as margens de lucro, as margens os indicadores de rentabilidade, e essas margens, elas começam a dar sinais para você. Aqui, ó, a gente começa a perceber uma queda recorrente, 1, 2, 3, e agora ficou negativo. Então, o que acontece? Não vai acontecer de imediato, você não vai perceber, amanhã a empresa vem com anúncio, já tudo começa a cair, a gente tem tempo aqui para se organizar e fazer o seu gerenciamento de risco, tá? Então vai tentando identificar esses sinais. Olha isso aqui, receita crescente, tá? Nós estamos falando de receita de 29 bi, depois para 24 bi, é uma receita crescente, né? Mesmo aqui nós tínhamos aqui em 2015 uma receita de 2,46, ela foi para 24, então a receita multiplicou 10 vezes mais. Só que o lucro líquido, infelizmente, não acompanhou. Consequência disso, queda nas suas margens, tá? Isso aqui faz muito e muito preço. A gente também temos o que aqui, pessoal? Nós temos um PL negativo. Quando nós temos um PL negativo, eu gosto de usar aquele parâmetro de Graham. Você pode ver que você não está vendo ele aqui, que é o valor intrínseco de Graham. Ele não se enquadra quando uma empresa tem lucro negativo, que é o lucro por ação. Então, já é uma maneira de a gente se blindar desse perfil de empresa. Então, esse perfil de empresa não passa pelos nossos critérios, ok? Bom, vamos continuar aqui, analisando aqui. Então, a gente percebe o quê? O resultado operacional. O resultado operacional, bom, resultado muito bom, crescente ali, né? A gente vê o fluxo de caixa da empresa, fluxo de caixa operacional acima da média,
E a gente vê o que? Fluxo de caixa livre. A gente vê um fluxo de caixa livre reagindo aqui, 750 milhões de fluxo de caixa livre. Dívida líquida. A gente vê uma dívida líquida alta, acima da média. Hoje a dívida está 3,85 bi. O que ela tem em caixa hoje disponível? Ela tem um caixa bom, crescente, ela tem um caixa de 9,51 bi, né? Nós temos aqui a Esquadra, nós temos aqui algumas empresas aqui, e nós temos a tesouraria, conforme eu disse para vocês. A empresa ela faz bastante recompra, ela fez aqui recompra aqui, ela aqui em 2024 estava com 119 mil ações, né? Milhões de ações, quase 120 milhões de ações. 2025 ela comprou um pouquinho mais. Então, assim, ela gera valor através da recompra também, tá? Vamos ver as sazonais aqui da empresa. Deixa eu ver aqui as sazonais aqui da empresa para a gente. Olha só, pessoal, aqui a gente está vendo que em 2024 nós tivemos aqui uma alta de 59%, depois uma queda, tanto 2024. A gente está vendo aqui 2024 a ação caiu 57% e 2025 ela caiu 40%, tá? Se a gente olhar aqui, teve um dia na empresa que a cotação caiu 42%, se não me falha a memória. Repito, papel derrete mais de 40% em um único dia. Repivida aprova nova recompra após papel derreter 40%. Plano de recompra, então assim, foi 42% que ela caiu em um dia, tá? Então, comenta aqui, se você tem Repivida na sua carteira, tá? Normal. A gente tem alguns amigos aqui que a gente acompanha, que eles tinham Oi na carteira, e algumas empresas. Isso é muito comum. Uma coisa que eu sempre compartilho com outras pessoas, e gostaria de compartilhar com você, hoje você pode avaliar uma empresa que ela não tem fundamentos. Os fundamentos estão comprometidos, né, deteriorando cada vez mais, que é o caso da Repvida. Mas daqui a pouco isso pode se ajustar. Aconteceu isso com a Valide, aconteceu com a Eternit, pode acontecer com outras empresas. Da mesma forma, você pode comprar um projeto que os fundamentos estão impecáveis. Daqui a pouco ele pode deteriorar. Então, o que vai fazer com que uma empresa permaneça no seu portfólio é o seu monitoramento anual e se ela continue te entregando esses resultados, crescimento, margem de segurança, fluxo de caixa crescente. Se isso não aconteceu, não é normal, você faz seu gerenciamento e você troca de ação do seu portfólio. Super normal, tá bom? Bom, vamos falar aqui da outra ação aqui que nós vamos analisar. Nós vamos falar aqui das ações da Cogna. Pessoal, por incrível que pareça, a Cogna subiu 238%, tá? Nós tivemos aqui a maior alta e a maior baixa, que foi a Repvida. Muito bem, pessoal, a Cogna já é totalmente diferente da Repvida, conforme você pode ver aqui. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos aqui uma empresa que teve um lucro líquido ali, tempos atrás, de 1,88 bi, caiu para menos 5,79 bi, que veio ao encontro do que eu acabei de dizer para você. Você comprou uma empresa com 1,88 bi, top, lucro líquido, tudo tranquilo, né? Lógico, você vai olhar os outros indicadores. De repente, a empresa caiu, ficou com lucro líquido negativo. A cotação segue o lucro, né? Só que o mercado ainda está um pouco receoso. Veja o que está acontecendo. A empresa, ela teve o lucro líquido dela voltou, tá 1,33 bi positivo, ok? Mas a cotação, você concorda comigo que ela está totalmente lateralizada aqui? Né? Nós temos aqui um ponto de atenção, né? Aqui ela, possivelmente ela pode fazer um pullbackzinho aqui. Geralmente o que acontece, pessoal? Ela não pode romper esse fundo aqui, tá? Mas geralmente acaba acontecendo isso aqui, ó. E ela vem e vai subir, e vai subir e vai embora, tá? Então o que acontece, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar nosso estudo. Então nós temos um lucro líquido aqui positivo. Isso já é um fator muito bom, porque a cotação segue o lucro, certo? A cotação segue o lucro. A gente imagina que essa cotação vai buscar esse lucro aqui, e essa ação já subiu
247%, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui dessa empresa aqui. Ó. Crescimento da receita. A Cogna apresentou um forte crescimento de receita, 2 dígitos, com aumento de 18,9% no trimestre, atingindo 1,52 bi e de 13% nos 9 meses, com contribuição de todas as suas principais linhas de negócio. Veja que já é diferente, né? Consistência do EBITDA, que é o resultado operacional aqui, né? Cresceu pelo 18º trimestre consecutivo, com alta de 9,8% para 423 milhões no terceiro trimestre, 12,49%. Recuperação do lucro líquido. Recuperação do lucro líquido. Então, o lucro líquido saiu daqui, ó, foi embora. A empresa reverteu um prejuízo de 29 milhões no terceiro trimestre de 2024 para um lucro líquido de 192 milhões em 2025, um ganho de mais de 700%. A ação subiu, quantos por cento que eu falei para vocês? Subiu 238%. O lucro líquido subiu 700%. Aqui, fluxo de caixa. Fluxo de caixa, eu acabei de dizer para você. Fluxo de caixa livre atingiu 300 milhões no terceiro trimestre, 584 milhões no acumulado do ano. Já 50% a mais do que o ano passado. Receita dívida. A dívida líquida caiu 477 anteriormente, ela atingiu o menor nível. Veja só, pessoal, veja só. Por isso que eu digo para você, você não precisa ser especialista em investimento de ações. Você basta ler, ser curioso, olhar esses sinais aqui. Ó. A empresa melhorou o resultado operacional, melhorou sua gestão financeira, diminuiu dívida. Ela vai ter que subir, não tem como ficar estagnado ali. Tem todos os sinais aqui para ela ter uma estimativa de resultado maior, um fluxo de caixa descontado no futuro, trago para o presente, maior, porque ela está fazendo o dever de casa. Então, ela vale mais, ela tem que valer mais. Tá? Então, você vai avaliar exatamente isso. Olha a dívida dela aqui, uma vez EBITDA. Né? Então, o que acontece? Impacto do Pague Fácil, né? A expansão do programa de pagamento Pague Fácil aumentou as despesas com provisionamento, então tem um provisionamento aqui, pressionando as margens nesse trimestre. Mas a administração espera a normalização nos próximos trimestres. Então, se isso aqui normalizar, melhora mais ainda. Perspectivas positiva, né? A administração mantém-se otimista em relação ao quarto trimestre do ano de 2026, citando forte demanda e sólida execução operacional, novas oportunidades de crescimento e eficiência. Muito bem, então nós temos aqui uma empresa que está gerando bastante valor. Nós vamos ver algumas coisas diferentes ali já, deixa eu ver aqui. Bonificação de aumento de capital de 627 milhões, tá? Cogna anuncia nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital de 626 milhões com emissão de 187 milhões de ações bonificadas, além de pagamento de cerca de 210 milhões de dividendos. A Companhia de Educação afirmou que a bonificação vai ocorrer na proporção de uma ação a cada 10 ações possuídas pelo investidor. A data de corte dos acionistas terá direito à bonificação no fechamento 23 de dezembro, já passou, né? Sobre os dividendos intermediários, o Conselho aprovou mais 120 milhões, correspondente a 0,06 centavos por ação, com base no balanço do terceiro trimestre. O pagamento ocorrerá 3 de fevereiro de 2026. Além disso, a Cogna aprova 88,15 milhões, também de forma de dividendos intermediários, com base no saldo de reserva de lucro a realizar no balanço de 2024. Nesse caso, o pagamento será feito 20 de dezembro de... Pessoal, o que acontece? Vamos aqui agora, vamos dar uma olhada aqui também na Cogna, né? Então aqui, pessoal, a Cogna, com relação aos dividendos, a gente tem uma empresa também que não tem um bom histórico de dividendos. 2020, 2021 e 2022, ela também parou de pagar dividendos, certo? Quando a gente olha aqui o lucro líquido também da Cogna, ela teve aqui um bom patamar de lucro aqui, mas mais uma vez eu reforço a vocês que nós tivemos a queda na margem, né? E aqui a gente percebeu que o lucro dela ficou absurdamente péssimo, aqui 5 bi, né, vamos dizer assim, negativo, menos 110 na margem. E depois ela veio ajustando algumas coisinhas que lá no gráfico já mostra pra gente, né?
E atualmente ela está com lucro líquido negativo e a margem deu um boom ali. Então, isso que fez com que ela subisse tão forte assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. 5,80 bi de lucro líquido negativo. Então, a gente percebe, aqui já é diferente da Rap Vida. A Rap Vida tem uma receita crescente. Essa aqui tem uma receita que está lateralizada. Talvez seja esse o motivo da gente entender que a cotação ainda não saiu do lugar ali, né? Então está aguardando aqui essa receita subir e o lucro líquido também subir. A margem bruta, a gente percebe que ela saiu de 28 e ela está em 69, melhorou. O lucro líquido também agora está ajustando aqui. Lucro por ação subindo, deixa eu ver aqui. Fluxo de caixa operacional, nós temos um fluxo de caixa acima da média, fluxo de caixa livre dela, nós tivemos ali, né, tem aqui 819 milhões, está um pouco acima da média também. Nós temos dívida líquida ali, ela diminuiu, né, a gente percebeu que ela diminuiu, mas está 5,10 bi, que corresponde atualmente ali, dívida pelo EBITDA, 2 vezes, né. Bom, vamos aqui agora, deixa eu ver aqui para vocês. Bom, vamos aqui agora para a gente finalizar esse conteúdo aqui. Veja só, pessoal, aqui nós temos aqui as ações. Atualmente a Cogna está 3,62, a Repvida 14,15 e nós temos algumas variações. Quando a gente olha fundamentos, a gente percebe que a Cogna tem uma receita aqui de 6,98, a Repvida 31 bi, né? A gente percebe que tem um lucro líquido negativo aqui da Repvida, um PL negativo também. E a gente vê aqui um dividendo da Cogna, né? A Repvida, ela não teve esse dividendo porque tem lucro negativo, enfim. A gente percebe o desempenho, conforme eu disse para vocês aqui, em um ano. A gente percebe que a maior alta foi, no caso aqui, foi da Cogna, 244%, e uma queda de 57% da Repvida, tá? Deixa eu ver mais o que tem aqui. Vamos falar aqui um pouquinho aqui, como que está aqui alguns movimentos estratégicos da companhia. Então, a gente percebe que a gerência está fazendo recompra, tá? Bastante recompra. Nesse momento, a gente está percebendo tendência de venda, né? Tem bastante vendas ali fluindo. Ela tem um potencial de ganho de rentabilidade maior do que a Cogna, tá? Aqui tem uma média de preço-alvo dos analistas aqui de 116%, tem vários aqui. A gente percebe, como eu disse, uma receita crescente, o lucro líquido que deteriorou ali, né? E quando a gente olha na Cogna, a gente tem... Bom, a Cogna também, ela sinaliza compra, tá? De acordo com os analistas entendem. Possui uma nota boa aqui, tá? Ela tem um potencial... Aqui, ó, forte compra, né? Uma análise técnica gráfica aqui. Ela tem um potencial menor, como eu disse para vocês, de rentabilidade, porque já subiu muito, né? E aqui não tem como a gente analisar aqui os dividendos. Bom, finalizando, pessoal, nós tivemos um estudo aqui bem interessante desses dois projetos aqui. A ação que mais desvalorizou em 2025 e a ação que mais valorizou em 2025, tá? Espero que vocês tenham aí um momento muito importante na carteira de vocês. Faça essas análises aqui direitinho, para que observe esses detalhes que eu acabei de apresentar para vocês aqui. A empresa ela vai mostrando sinais que o lucro está deteriorando, os fundamentos estão sendo comprometidos, e a cotação vai cair, e tem empresas que vai mostrando que os fundamentos estão melhorando e, consequentemente, a cotação sobe. Algo que você pode olhar de forma bem objetiva é o lucro líquido e também as estimativas de resultado. Às vezes a empresa vem com estimativa de resultado que o lucro líquido vai ser 1 bi negativo. De repente ela vem com 500 milhões negativo só. Então isso é um fator positivo. Aí o mercado olha e fala, olha, essa empresa, a estimativa que nós tínhamos para ela era que o lucro negativo seria muito maior, e agora o lucro veio menor. Consequentemente, a cotação sobe fortemente, ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Boas festas, boas realizações para vocês e bons investimentos.